Olá, amigos, ó, vamos lá aqui, ó, no Parque da Jaqueira, sentado naquela posição que daqui a pouco eu não sinto mais as pernas, a câimbra miserável que dá, não sou nenhum yogi, né? É o que dá. Mas vamos lá, vou fazer aqui o FAQ 125 hoje, um solzinho aqui, tá um ventinho frio aqui, o pessoal fala que Recife não é frio, né? Mas não é mesmo. Tem uma pergunta aqui da nossa amiga Alessandra Gomes. Alessandra daqui do Recife, amiga nossa. Tem o Thiago, tem o Perinho, que chama de Perinho, né? Até tem intimidade já. Perinho é quase uma coisa romântica, né? Tudo amigo nosso. Os pais, o pai dele também amigo nosso. Gostaria de saber, tem um amigo muito querido na UTI. Ele está com uma ferida nas costas, logo acima do bumbum. Por coincidência, seu cachorrinho também surgiu uma ferida nas costas, no mesmo lugar, né? Ela fala até credo. O cachorro é muito ligado a ele e ele é o cachorro. Como a espiritualidade vê isso? Observação, já tiver um vídeo sobre o assunto, me desculpa, não tem não. E a pergunta, como ela fala que a pergunta é besta, tal, diz que é mico total, mas tem muita coisa a ver. Eu até visitei ele esses dias. Bom, essa pessoa que ela falou aqui, que era amiga dela, ela já desencarnou, né? Recentemente, foi ontem. Na verdade foi anteontem, ontem passou por lá de lá, foi o enterro do corpo, né? As pessoas estiveram lá. E é muito engraçado que a ligação dos animais com a gente é uma coisa muito impressionante às vezes. Há casos e casos sobre isso, mas eu vou contar um caso pessoal. Meu avô tinha um cachorro também. Meu avô e o cachorro já não estão mais encarnados, não estão mais aqui, né? E esse cachorro dele, ele também tinha sensações. Por exemplo, ele ficava doente antes do meu avô ficar. A gente chegava a pensar, às vezes, eu era pequeno, mas minha mãe falava que eles chegavam a pensar que meu avô captava a doença do cachorro e não o contrário. Mas com o tempo a gente começou a perceber que o cachorro pressentia, inclusive, sabendo que ele não ia ficar bem. E a época que ele estava perto de morrer, o cachorro morreu antes. Ele teve do nada, uma sensação, eu não entendi, e morreu, né? Enfim, teve um problema sério lá no estômago e enfim, foi embora. E meu avô uma semana depois. Então há uma ligação. Sim, os animais, eles têm, o amor que eles têm é tão intenso, tão profundo, tão... não é que o ser humano seja pior ou não, mas a pureza do amor de um animal, a forma intensa, a forma como ele se doa, cria ligações. Nós também criamos essas ligações uns com os outros. Em raros casos, como mãe e filho, irmãos gêmeos e outras coisas, a gente também sente as mesmas coisas que as pessoas sentem. Deixa eu proteger a área de trás aqui, que tem umas formigas querendo entrar nas áreas proibidas aqui, né? Complicado, né? Aí é o lugar de entrar, né? Que daço é todo feito de doce, né? Chuta que é macumba. Aí, então pode ter acontecido de o cachorro estar bem sintonizado, bem conectado, até pressentindo o que está por acontecer, não podendo estar perto, porque pensa, se ele é muito ligado a ele, enquanto ele estava no hospital o cachorro não podia estar perto, então ele pressentindo aquilo, ele se conectou muito forte, sabendo que não ia ver mais, a ponto de reagir, repercutir fisicamente nele também, o que estava acontecendo no corpo físico, né, dessa pessoa. É uma coisa bem interessante isso aqui, essa ligação existe, a ligação dos animais com a gente. Existem sim. Na verdade, todos nós estamos conectados. Isso aqui é um caso um pouco mais, digamos, profundo, mas por que não dá para ter paz? Às vezes eu falo, isso aqui não é um mundo de paz, mas eu quero ser feliz, rapaz, não é, velho. Porque enquanto tiver uma pessoa dormindo na calçada e você com seu filho dentro do teu quarto, protegendo, dando meu amor, às vezes no processo cultural inconsciente, você não percebe, mas nas entrelinhas da energia que circunda a gente, a tristeza dessas pessoas, o abandono, cerca a nossa família, cerca a gente. Então nós sentimos o que os outros sentimos. Isso tem provas de física quântica, inclusive, de que há uma interligação entre a gente. De uma certa forma, o ambiente faz com que a gente esteja todo inserido dentro do mesmo contexto. É muito grande esse assunto, né? A pergunta não é nada boba, viu, Alessandra? Bem legal. Manda um abraço para todos. Força nessa jornada aí que
Eu falei até pra você que você é mais forte do que imagina. Só não sabe, talvez eu finja que não sabe. Um amigo aqui com nome importado, Wikef Fritsky. Caraca, meu irmão, Wikef Fritsky. É isso mesmo o nome dele. Wikef, ou Wikef, sei lá. Wikef. Doação. Doação de órgãos ou até mesmo de sangue pode influenciar no karma ou no equilíbrio das energias? Digamos que tem uma certa influência, sim, né? Porque uma pessoa, por exemplo, o sangue circunda meu corpo, os órgãos também. Eu faço uso deles não só pelo que eu como, mas pelo que eu penso, pelo que eu vibro. Tudo que está em mim, de certa forma, tem uma... Se um objeto meu pode ser feito leitura por uma pessoa depois, um vidente pode pegar, ou um espírito, e conseguir captar sensações, trazer informações, imagine o que não faz um órgão, que a pessoa convive com ele o tempo inteiro, que tem assinatura psíquica, enfim. Há sim repercussão, a não kármica. Não kármica, você pode ter uma repercussão negativa, porque karma é o seguinte, karma é uma assinatura que determinada pessoa tinha de uma coisa que passou. Você pode, por exemplo, entrar num ambiente ou estar com determinado objeto ou uma doação de órgão e sentir algumas repercussões que aquela pessoa sentia. Mas dos males o menor, né? Agora não quer dizer que necessariamente o cara é um assassino, está usando o coração de assassino, vai matar. É o mesmo processo. Não, você pode sentir pensamentos, ideias, lembranças ou fatos de assinaturas energéticas que existiam enquanto aquela pessoa usava aqueles órgãos. Mas se você não tiver origem a isso, é a mesma coisa no mundo. Toda hora a gente está recebendo intuição aqui. Tem um que assalta, tem um que bebe muito, tem um que se droga, tem um que, sabe, que é budista, outro que é crente. Isso não quer dizer que você vai sair fazendo tudo que outros fazem porque te falam. Você vai sentir a influência. Né? Pode influenciar no equilíbrio das energias? Pode, um pouquinho, se você não tiver um certo controle. Você pode sentir uma certa, digamos, você está acostumado, doa um órgão, você vai sentir reações diferentes. As pessoas falam isso, relatam de mudanças, né? Sangue também, o sangue talvez por estar sempre circulando, ele menos do que os órgãos, né? Ele está sempre em renovação e circulação. Um pouco menos, mas também pode haver, porque é um fluido nosso, que sai da gente, que tem a nossa energia, né? Que é a nossa assinatura, apesar de ser físico, ele carrega a assinatura, tá? Assim como o DNA e outras coisas, né, que carrega informações, as energias também carregam. Vou ter uma pergunta aqui enorme. Aff, Maria, mãe de Deus, vou deixar ela por último. 2 páginas. Vou ler já a sua pergunta aqui. Eu vou ler logo porque eu me conheço. O Edelcio. Meu nome é Adelcio Andrade, tenho 31 anos, sou guitarrista há 15 anos por hobby e trabalho em outra área diferente da música. Gostaria de te pedir uma ajuda, já tentei me comunicar com diversas pessoas da viagem astral, diversos sites parados por aí, nenhum me deu retorno. Meu problema acontece desde 6 anos de idade. Ele fala que mestres de viagem astral. Faz parte. No início eu ficava paralisado, a catalepsia, sentia algo saindo do meu corpo, rasgando a minha pele, porém eu continuava paralisado. Abri os olhos e vi as coisas ao meu redor, tipo energia, espírito, força, né? Até que vi as coisas ao redor, até que ele voltava e para o corpo dele, que durava alguns minutos. Ele ouviu histórias de como é bruxa, deve colocar uma tesoura aberta debaixo do travesseiro sem parar, né? Ele houve vários misticismos para acabar com essa sensação. Conforme ele foi crescendo, ele parou de sentir essa coisa saindo do corpo e somente sentia a catalepsia. Nesse momento eu sempre sentia a presença de espíritos, vozes, e isso me assustava muito, pois era criança. Acontece mesmo. Eu chegava a rezar muito antes de dormir, pois a catalepsia vira um super medo, não sabia o que estava acontecendo e ninguém podia me ajudar. Na minha adolescência, como era roqueiro, estava começando a tocar guitarra e andando com minha galera, meio que doideira, íamos para umas aventuras. Ia para alguns lugares por aí, né? Uma delas foi no cemitério, onde por ingenuidade tirava fotos de crânio, zombava, bebia água, super romântico, né? E quando eu entrava em catalepsia involuntariamente, tive as piores experiências da minha vida. Eu via a voz de espírito me ameaçando, espíritos negros tentando me puxar, né? Meu corpo era horrível, durou anos, né? É normal se você não respeita, é como se desrespeitar qualquer pessoa. As pessoas têm gente que volta e cobra. Na minha maioridade, um amigo me contou uma história
de um amigo dele que saía do corpo e os sintomas eram um pouco parecidos com os meus. Ele começou a pesquisar na internet, tomou consciência do que era. Aos 22 anos de idade, ele tem uma experiência surreal. Entrou em catalepsia. Quando abriu os olhos nesse estado, viu um rosto azul, 3 vezes maior que o meu, cheio de raios, trovoadas que emitia eco. Conversou telepaticamente comigo, em português, né? Fazendo perguntas do quais eu não me lembro. Na hora eu caguei de medo, fiz força para sair desse estado e consegui, pois acabei ao longo da vida desenvolvendo um meio de sair desse estado. Aos 25 anos de idade, tive uma experiência, ele conta aqui, com uma vizinha que frequenta dentro do centro de Candomblé. Ele fala aqui, cara, deixa eu ver aqui onde é que está a pergunta dele. É muita coisa. Aí diz aqui que a ativação de chakra realmente deu certo, pois, como disse, as coisas fluíram fácil. Eu vou disponibilizar depois aqui isso aqui para o pessoal, que senão eu não vou conseguir terminar. Como é possível superar o trauma de passado para conseguir realizar a tão sonhada viagem astral? Pois eu tenho sintomas até hoje e não consegui superar esse trauma. Ele conta aqui algumas experiências dele e que ele descobriu até que recentemente no centro do polegar dele havia uma letra G. Ontem mesmo, dia 13/8, após ver um vídeo, esse meio recente, sobre as técnicas de ativação dos chakras, as coisas fluíram. Então ele fala várias sensações aqui. Ó, para você romper essas barreiras, traumas, culpas, tem que trazer para o consciente. Você tem que conversar com você. Eu tenho falado isso sempre, vou continuar, vai ser tudo que você sentir, traga para fora, para o consciente. Por que eu estou sentindo, né? Por que eu estou com trauma? Por que eu estou com medo? Que sensação é essa que eu estou tendo, sabe? É importante conversar com você para você chegar mais ou menos a uma compreensão do que é isso. E mais, ler autor sério, isso que eu vou lhe falar é uma coisa que às vezes o direcionamento disso nem sempre se encontra fácil. A experiência extracorpórea é uma coisa simples. Todos nós vamos tendo diferentes tipos de experiência. Alguns estão preparados, outros não, e com isso vão se traumatizando por falta dessa preparação. Isso faz parte das suas vivências. Se você fez o medo, a forma como você viu o passado, se brincava com o crânio, isso tudo vai causar em você algumas travas, mas que não necessariamente tem a ver com a liberdade espiritual. Isso são prisões da sua cabeça, da sua consciência, da sua forma de enxergar, das experiências mal vividas ou bem vividas que você passou. E vão existir conflitos, traumas, que tudo isso vira experiência mais na frente. Fazem parte do processo. É transformar a forma que você enxerga isso. Traz para a consciente. Conversa com você como se estivesse conversando com um personagem. É interessante isso, ó. Eu não quero sentir isso, isso aqui é bobagem. A experiência da minha liberdade está aí na minha frente, eu vou usar ela. E a experiência é se reafirmando. Não é problema isso é uma coisa do passado. Hoje eu tenho outra maturidade, outra cabeça. Aquilo nada mais é do que a imaturidade. Então essa conversa que você vai ter com você vai libertar a sua cabeça, a sua forma de enxergar, isso em tudo, né? Só na projeção não. A forma como você administra o seu interior, as suas emoções, a sua inteligência. Como você permite ou não ser dominado por certas situações. Certas sensações que vêm na vida da gente, são muito intensas. Para um é fácil, para outro não é. No seu caso deve ser muito difícil. Mas é importante ter esse papo. Se você não entrar em contato com você para entender isso, você vai passar a vida inteira nesse processo. Não sai, fica velho, morre com isso. Porque a maioria das pessoas vão fechando a cabeça, chega uma hora que não acredita mais em nada, acha que aquilo é experiência. Inclusive dão conselhos baseados só em suas vivências. O que faz parte, mas não é a experiência do... Cada um é diferente do outro. Então traz para fora, conversa com você. Tem um e-mail aqui, que eu nem botei o nome da pessoa, né? Que é bem interessante. Obsessão verbal. Saulo, querido amigo, preciso te perguntar isso. Olha só, sobre viagem astral nós falamos, mas olha os tipos de questões que chegam pra gente. E como é importante, claro que aqui tem a ver com espiritualidade, tem a ver com equilíbrio, envolve diretamente vários pontos na gente, é muito legal isso. É tão constrangedor, a pessoa falando, existe processo obsessivo, no caso, por meio das palavras? Desde criança, hoje eu tenho 30, me sinto excitada ao ouvir uma palavra específica. Pé. A palavra é pé. Pé.
né? Dizer um troço. Pense numa vergonha monstruosa dizer uma coisa dessa, mas preciso saber se isso é possível. Chega a me dar um susto quando ouço. Qualquer pessoa pode pronunciar, ela homem, mulher, criança, qualquer pessoa. Não acho isso normal. Isso não pode ser normal. Me persegue desde criança. Você acha que pode ser algo psicológico ou de repente pode ser uma espécie de obsessão inusitada? Certamente, com toda certeza, isso aqui é psicológico. Existe fetiche, o fetiche da podologia, que é um fetiche um dos mais normais que existe, inclusive tirando os órgãos sexuais e os seios, no caso da mulher, o que mais causa fetiche no mundo são os pés. Né? Dizem que mais nos homens, 70% dos homens, e nas mulheres acontece também, mais de menor escala, mas acontece. O pé, ele por si só, a pessoa tem gente que tem essa ligação por causa da sandália, né? Eu posso falar pé aqui, não posso? Vamos ter, inclusive é bom você trazer para o consciente isso também, conversar com vocês, o que você está fazendo aqui é muito bom, porque leva para outras pessoas que certamente vão ter coisas parecidas, se não iguais, e para você trazer para o consciente essa informação. Por que você sente isso? Porque agora você não está normal, mas na hora é tipo um surtozinho, sabe? Você entra num estado alterado de consciência, aquilo faz o coração bater mais forte, libera adrenalina e um monte de outras sensações dentro do corpo. Eu acho que se isso tira a sua paz de certas formas, nada mais justo, nada mais lógico que também procurar ajuda de compreensão de origem profissional. Mas isso não quer dizer que você não possa equilibrar em você dois pontos. Primeiro, o sentido da culpa. Isso é normal, entre aspas, né? Não é normal na média da sociedade, mas acontece muito. Muitas pessoas, por não ser uma coisa que se fala, e você está aqui falando, acaba guardando isso pro resto da vida para dentro do seu coração e ninguém fica sabendo. Mas você está resolvendo conversar sobre isso, isso é muito bom. Afinal de contas, até certo ponto não é problema nenhum, né? Você não passar do limite, né? Por exemplo, porque existem muitos pés no mundo, né? Todo lugar pessoa que você vai, pelo menos tem dois pés. Pelo menos, né? Se não for uma pessoa sem pé, não é extraterrestre, né? Ou tem dois pés. Aí imagine, você vai andar nos lugares, se não tiver um nível de equilíbrio nesse ponto, tentar conviver com isso, talvez você vai passar a vida trabalhando nesse processo. Ah, que horror, não. Todo mundo nasce uma vida para trabalhar vários processos, a paciência, o egoísmo, a raiva, enfim, né? Um monte de outras coisas. Tem gente que tem desequilíbrio de outros tipos também, que estão andando pela rua e tudo desequilibra a pessoa sexualmente. O processo é bem interessante aqui. Você vê que coisa engraçada que é a cabeça da gente, como a gente precisa trabalhar o tempo inteiro. E mais do que isso, eu me vejo em situações que fazem parte, como o processo, por exemplo, eu conheci muitas pessoas que passavam por situações parecidas e que vinham buscar, como se eu pudesse ajudar nisso, né? Por exemplo, tinha fases em que como eu comecei desde pequeno a sair do corpo, tudo eu meio que ligava à espiritualidade. Não é a mesma coisa, né? Porque quando envolve o sexo é um tabu, né? Aí você não pode sentir desejo sexual porque você pode estar com obsessão. Mas eu tinha uma certa ligação, eu enxergava o mundo diferente. Desde pequeno saí do corpo aos 15 e tinha certeza que aquilo era alguma coisa, vivenciei, né? Então, e vi o mundo de uma forma totalmente diferente. Então, quantas pessoas, os amigos da minha idade, olhavam para as pessoas e eu enxergava o tempo inteiro de uma forma que para eles também era muito assustador. E eu comecei a me culpar por isso. Por que eu vejo, não sabia administrar isso bem na minha cabeça? Parece besteira, mas é muito parecido. Eu não chegava a desequilibrar, não era isso, mas eu me sentia mal, diferente. Andava meio que sozinho, desde juventude, porque eu via as coisas de uma forma diferente, né? Naturalmente tinha aquela visão. É mais ou menos parecido, só que por outro lado. Enquanto para uma pessoa é extremamente normal, para você torna-se uma coisa diferente. Esse convívio é o mesmo processo que eu falei, você tem que trazer para fora. Aprender a entender o que é isso. Né? Ler, tem estudos, você deve ter visto já sobre o assunto, para
Claro que não vai, pode trazer umas, por exemplo, se você, isso é uma brecha, né? Uma forma que talvez você precisasse conviver com isso, né? Começar para limpar essa visão. A repreensão não é o caminho. Não vou mais ver pé, a partir de hoje eu só olho do joelho para cima. Se você repreender isso, isso pode causar uma repercussão muito grande, porque você não vai deixar de continuar sentindo. É preciso entender o que você sente, até mesmo ter uma noção do que é isso, que é muito forte, né? Para poder assim começar a ver com naturalidade. Ou eu acho que quando a pessoa sente determinado tipo de coisas como essa, ela passa a vida inteira trabalhando isso. Ela é um caminho normal. Acredite, não se culpe muito não, porque todo mundo tem defeitos em pontos diferentes. Viu? Ninguém é santo não. Isso aqui não vejo nem como um defeito, a não ser que isso desestruture, né? Você está no meio de uma reunião, o cara passa uma pessoa, mostra, sabe? Eu sei quantos devem, eu imagino na verdade, quantos devem incomodar, quanto deve mexer no seu... E quanto muita gente deve estar olhando e falando, nossa, quanta gente vai ouvir, a pessoa sente uma coisa pelo pé que é absurdo, não acha absurdo. Porque todos nós temos coisas diferentes. O que, por exemplo, um fala do outro, o outro é nervoso. Poxa, você é nervoso, você fala do outro. É a mesma coisa. É um processo diferente. A diferença é como você não vivencia isso, se acha superior nesse ponto. Então é importante a gente olhar a pessoa desse jeito. O que para um é fácil, não necessariamente é para o outro. Compreender. Trabalhe isso em você com muita força, mas com calma e educação contigo. Quando eu falo educação é pela culpa, pela compreensão de que veio desde criança, sabe? Provavelmente então é uma coisa de outra vida, né? Algum processo que você passou, sei lá. Existe isso. Existe uma verdadeira tara por pés, um fetiche mesmo, muito forte na sociedade e que não é tão anormal como você pensa não, viu? Bom, tem algumas questões aqui. Tem mais uma questão aqui. A Érica Ximenes. Insônia. Sou projetora desde a infância, só que não sabia até conhecer esse site e obter todo o ensinamento que pensei até que estava tendo alucinações que perderam a noção da realidade. Acontece mesmo isso. Pois não discernia estar fora do corpo e via pessoas em minha casa e não me dava muita atenção. Eu sei o que é isso também. Como hoje eu sei que é normal. E vai continuar assim. Mesmo seu marido, mesmo a pessoa que está perto, provavelmente não vai ter a intensidade e a compreensão que você tem. E mais do que isso, aprenda a compreender e viver. Ah, mas é solidão, não. Um caminho espiritual é um caminho só. O caminho de aprendizado, de lapidação, é um caminho só. A gente tem uma pessoa do lado, é uma troca, mas a pessoa tem os problemas, os defeitos, as compreensões que ela também vai ter que ter, algumas em relação a gente, faz parte. Uma vez quase sofri um acidente dirigindo, pois fui transportado a outra dimensão, não sei ao certo. Só sei que não estava mais no carro, que meu corpo se manteve dirigindo e quando voltei uma espécie de amnésia, não sabia se a realidade aquela ou era outra, e nem ao menos por onde eu estava dirigindo, e Socorro foi quase internada. Com isso ela foi quase internada. Se eu ficar aqui contando casos, vou escrever tanto que vou ficar por dias relatando. A minha dúvida é, por que consigo a projeção quando estou sozinha? Por que só consigo a projeção quando estou sozinha? Porque os espíritos machucam às vezes minhas partes íntimas durante a catalepsia. E o pior, isso reflete em minha matéria, sinto dores físicas. Por isso me atrapalha e gera trauma, fico com medo depois. O que eu posso fazer? Várias perguntas aqui, caramba. Vamos lá. Por que só consigo a projeção quando estou sozinha? Por causa do acoplamento áurico. Nós temos uma aura. Hoje de manhã, por exemplo, minha esposa viajou. Ela saiu, eu saí do corpo. E olha, eu saio do corpo sempre. Assim, semanalmente, 2, 3 vezes. Só que a lembrança da decolagem é muito... Eu sinto às vezes, mas não é sempre. E eu tive uma decolagem... eu me vi lá fora, mas senti o retorno. Então foi diferente. Eu acordei lá fora, na verdade. Mas eu senti o retorno. E é raro isso. Com alguém do lado, né? É mais difícil. Porque os espíritos machucam minhas partes íntimas durante a catalepsia. O Valdo Vieira fala no livro dele sobre a parte sexual e os assédios mesmo durante o processo da hipnagogia, que é ali você está meio dormindo, meio acordado, inclusive em catalepsia projetiva. Acontece mesmo, principalmente na mulher.
Érica, pensa comigo. Quando você passa uma mulher bonita, todos os homens olham, a maioria dos homens olham, quem não olha faz um esforço, mas poucas das criaturas passam imune a isso, né? Você acha que eles pensam o que quando passam e veem, por exemplo, você passando? É o gabuga, é meter a mão com todo o respeito, ou a falta do respeito no caso, mas é verdade. É pegar pelo cabelo, é isso que pensa. Eu estou falando assim porque é o instinto, é muito forte. O que eu estou falando é que quando um homem morre, o pensamento é ação. E é muito normal que, não sei, que eles utilizem isso, inclusive se houver acúmulo de energia, mesmo que você não pense tanto em sexo, mas há o acúmulo natural, então essa parte assim, é uma forma de, inclusive por talvez você sentir uma certa repercussão de espíritos fazem de tudo para fazer o projetor não sair do corpo. Para quê? Porque ninguém quer alguém lúcido andando na casa descobrindo o que eles fazem, sabe? Descobrindo as artimanhas dele. Eles não gostam. Eles gostam das pessoas robotizadas, dormindo, saindo que nem zumbis, como a maioria faz. Então eles fazem isso para poder causar em você traumas e medos, para travar a sua experiência também. Tem essa função, além do assédio sexual que pode existir, também tem a função, porque sabe que dessa forma você se restringe. Isso é para mim porque sinto dores físicas. Por que ultrapassa e chega ao físico às vezes? Porque o processo de densificação energética pode acontecer, é tão intenso, ainda mais nas áreas sexuais, que é o chakra que drena mais energia, de energias mais densas que nós temos, mais forte inclusive. E que é possível sim, em alguns casos, você transmitir as sensações para o corpo, inclusive marcas. Tem pessoas que acordam riscado, né? Já chegaram perguntas no fax sobre isso, inclusive. Poxa, isso me atrapalha e gera trauma e fico com medo depois. Pronto, está resolvida a situação. Gerou trauma, ficou com medo. Travou tua experiência. O que você tem que fazer com isso? Porra, quer mexer nesse troço aí? Mexe, eu falo, né? Às vezes você sai do corpo, vai para a situação, eu vou para sair do corpo em lugares, você tem que ter uma mente muito boa. Os caras não estão bem, os caras xingam quando você vai xingar você, ou falam de coisas sexuais, ou o cara vai lá, aconteceu de amparar, o cara fica pelado, vem me pegar, né? Eu falei, não vou mais, é o que eu pensei. Por quê? Porque pelo fato da inibição de você criar o bloqueio do homem, não, eu sou macho, não vou, sabe? Não vou. Então há casos em que você tem que manter uma mente tranquila, ter coragem mesmo, quer saber? Mexe aí nessa... Não vai acontecer nada comigo. Uma vez aconteceu esse relato ontem pro colega. Eu faz o quê? Alguns meses isso. Eu saí do quarto, do corpo, passei, inconsciente isso. Acontece sempre isso comigo dentro de casa. Quando eu voltei, eu vi um cara sentado no sofá com um facão desse tamanho assim. E olhando pra minha cara, né? Eu passei de volta assim, eu falei... Mesmo, eu percebi que tava fora do corpo, né? Que desgraça é essa aí, meu irmão? Mas no bom sentido, né? Eu brinco sempre. O próprio brincadeira de falar alguma coisa mais... Que miséria é essa, né? É pra criar uma minha repercussão. O cara tá fazendo o quê? Esperando você, ele falou pra mim. Aí ele pegou a faca, assim, com o facão, né? Peixeira da porra de pernambucano mesmo, meu irmão. Pra vir pra cima de mim, eu falei assim pra ele, assim, levantei a mão, falei, não adianta, pode bater aqui. Não vai fazer nada. Ele veio com a facada e jogou a faca em mim. Você sente aquela coisa cortar, mas também uma hora passou, porque a tranquilidade mental, a não recepção do pensamento, da sugestão que ele me passou com a ajuda dos mentores, quase que anula. Aí ele, não satisfeito, falar, eu falei, você não vai atingir meu corpo, pare com isso, rapaz. O corpo, esse aí não, mas o de lá, ele correu para minha cama e começou a esfaquear meu corpo, assim. Aí eu dei mais risada ainda, falei, mas rapaz, deixa o coitado de longe, né? Eu não entrei no quarto porque eu sou puxado, eu não sou bobo. Já é coisa de quem sai do corpo, com o tempo isso aí é básico. Aí assim, eu tentei, eu não pude mais perto do corpo para puxar ele, para tentar bater um papo. A intenção qual foi? Eu percebi que ele era um espírito de alguma pessoa, uma dessas pessoas que a gente fala, dá um conselho, e que vai lá para se vingar. O cara falou, eu vou esperar esse filho da mãe aí que eu quero pegar. Inclusive ele tinha capacidade, ele falou, eu não quero pegar ele no corpo. Eu quero pegar ele fora do corpo para mostrar como eu sou capaz. Pensa nos cabas profissional ele, né? Porque a intenção qual é? Não se meta mais no meu campo. Não vai sair do corpo. Se sair do corpo, vou lhe mostrar que eu tô aqui para você não querer mais sair. Então esse tipo de processo você tem que trabalhar na sua cabeça. Eu vou ficar
com medo de alguém estar desequilibrado? Não. Então cuidado, Érico. Quando você for trabalhar suas projeções, mesmo que seja sexual, você acha que não? Vou falar uma coisa que acontece, um bocado de gente vai rir. Em catalepsia você toma dedada. O cara mete... Ah, não cuna não? Já entrava 20, 30 espíritos às vezes no quarto assim, em casos mais sérios, quando assédio, garrafada, pega pau, começa a bater na sua cabeça, enfia coisa no seu olho. Isso quando não é num lugar mais desagradável, como for. E mexe nas partes sexual, puxa, como se estivesse arrancando fora tudo. Então você tem que manter a calma, que não está me agredindo, né? Mas incomoda um pouco, você mantém a calma, sai do processo de catalepsia, junto com o mentor, faz o processo, porque o máximo que eles podem fazer é te agredir mentalmente, energeticamente, e no caso, e de alguma forma energética, psicológica, que é um mental também. Para fazer você retornar ao corpo e ficar com medo. Eu já fiquei travado várias vezes por medo, estou lhe passando por experiência. Não se permita ficar travada por isso. A liberdade é grande. A grande maioria não sai. A grande maioria fica aí, presa ao corpo. Eu tenho medo, fui um casulazinho, ó. Né? Como diz o Valdo, não tem a testosterona que ele fala, né? A coragem, digamos assim, de enfrentar com maturidade o que é isso. São espíritos doentes, desequilibrados. Ah, mas ele está nervoso, mais um motivo para saber de certeza que ele não está bem. Ah, mas ele mexe nas minhas partes sexuais, bem ele não está, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou sair, se me morder, mordeu. Tem casos que eu estou inconsciente, o cara me morde, eu mordo também, mas a maioria das vezes eu procuro uma forma de ver isso de forma melhor, mais suave, mais simples, digamos assim. Bom, fiquei por aqui. Fiquem em paz, né? Vamos fazer as técnicas todo dia, trabalhar, certo? Eu vou ali que eu vou comer agora Podem brigar comigo. Eu não almocei ainda, eu vou comer um McDonald's ali, não sei qual ainda. Eu vou passar ali e vou comprar agora, né? Morram de inveja aí vocês. F aí, fiquem com Deus. Fui.